Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e hoje eu estou passando por aqui para falar da lua nova que vai acontecer no signo de Leão, no dia 28 de julho. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o signo de Leão, as características positivas e negativas, vamos ver o mapa da lunação para ver os principais aspectos desse período e por fim vamos falar desta grande conjunção entre Marte, Urano e a cabeça do dragão, que vai acontecer no dia 1º de agosto, mas que já está lá no mapa dessa lua nova. A última vez que essa conjunção aconteceu foi no ano 324 a.C. Então vamos ver o que estava acontecendo no mundo e como é que a gente pode fazer uma relação com o que está acontecendo agora. Então vamos lá. No último dia 22 de julho, o Sol entrou no signo de Leão e todos nós temos Leão em algum lugar do nosso mapa. Pode ser o signo solar, o ascendente, muitas vezes temos muitos planetas no signo de Leão ou então na casa 5, que é associada a esse signo. E podemos também conviver com leoninos e leoninas. Então é importante a gente conhecer um pouco as características desse signo para que a gente possa aprender mais sobre as pessoas e sobre nós mesmos. A astrologia ela sempre vai auxiliar no autoconhecimento em qualquer signo, porque temos todo o zodíaco dentro de nós. Na mitologia greco-romana não existe herói mais conhecido do que o Hércules. E o trabalho de matar o leão de Nemeia é a origem do mito do signo de Leão. Esse leão ele era enorme e ele perseguia e assustava as pessoas nesse lugar chamado Nemeia. E como ninguém conseguia pegar esse leão ou matar, porque a sua pele era invulnerável, nenhuma flecha, enfim, nenhuma arma podia ultrapassar a sua pele. Então chamaram Hércules, que era já nesse tempo famoso. E o que ele fez? Ele sufocou a fera, ele pegou ela de jeito, depois de ficar observando por um tempo. Então esse mito, ele nos fala de coragem, porque o Hércules não temeu a fera. Ele fala de criatividade, ele fala um pouco de paciência e observação para que possa observar a fera. E quem é essa fera? A fera é o nosso ego. A fera do leão é essa individualidade que quer aparecer a todo custo e quer subjugar a alma. Então a luta interna ela vai ser entre essa besta fera, que são os nossos instintos, o nosso ego e a nossa alma, que tem um propósito a realizar aqui na Terra. A personalidade extrovertida e o magnetismo pessoal não passam despercebidos das pessoas que convivem com os leoninos, porque os leoninos eles têm essa vontade de poder ser autênticos, de liderar, de iluminar tudo que está à sua volta e as pessoas com quem convivem. Então, o elemento fogo neste signo, ele pode aumentar muito o individualismo e também o egoísmo. E por isso, alguns leoninos ou leoninas podem se tornar autoindulgentes e cercados de bajuladores. Uma vez satisfeitas as suas necessidades, porque os leoninos colocam a si mesmo em primeiro lugar, eles podem então se dedicar aos outros, porque também possuem a qualidade da generosidade e gostam de compartilhar a sua alegria e a sua felicidade com as pessoas que estão ao seu redor. Quem tem amigos e amigas leoninas sabem o quanto eles são leais, generosos e eles compartilham tudo que eles têm com as pessoas. E se você precisa de um amigo ou amiga leonina num momento de aperto, eles vão estar lá para ajudar você. Então, para conviver com o leonino, é importante reconhecer esse aspecto dessa realeza, de que gostam de estar no centro das atenções e não se incomodar com isso, porque quando você precisar, eles vão estar ali para você.
Então, as pessoas que têm forte ênfase de leão nos seus mapas, elas vão ter criatividade, originalidade, autenticidade e vão ter também entusiasmo, vitalidade, coragem e capacidade de iluminar. A lua nova é aquele momento do mês que pede introspecção para que a gente possa refletir sobre algum aspecto da nossa vida. Então a gente usa o signo da lua nova para nos inspirar a fazer algumas reflexões. E quais são as reflexões que Leão nos inspira a fazer? Por exemplo, os exageros de Leão. Os exageros de Leão é o mandonismo, é o autocrático, é mandar demais, estar preocupado demais apenas com os próprios interesses. Então a gente pode refletir um pouco sobre isso. Se na vida, nas nossas relações e no geral, estamos sendo autocráticos, estamos querendo apenas que a nossa vontade prevaleça. Então, até que ponto estamos super acomodados, sentados nesse trono e não queremos ceder a vez para outras pessoas? Leão é um signo fixo que é regido pelo Sol. E o Sol é o regente do coração. Sem o Sol não haveria vida. E o coração é o centro também do nosso corpo, do nosso sistema, da nossa saúde e da nossa vitalidade. O Sol, ele doa tudo sem precisar nada em troca. É a fonte de energia do nosso sistema solar. Então nós podemos perguntar para nós mesmos nessa lua nova: eu estou iluminando o meu sistema familiar, profissional, grupal, comunitário? Porque essa luz que vem de dentro é a centelha individual que todos nós temos. Só que essa centelha espiritual, ela fica encoberta pelas camadas das emoções e dos pensamentos. Então o brilho de Leão tem a ver com retirar essas camadas que obscurecem a luz da nossa alma. O Dr. Douglas Baker, um astrólogo esotérico que eu estudo, ele diz o seguinte: a centelha individual não é para ser dissolvida. Isso é um engano de compreensão mística. Ao contrário, essa centelha, ela deve crescer e, como o sol, ela deve emitir luz e incluir cada vez mais outros seres na sua esfera de atuação, para que todos possam se beneficiar da luz da alma de uma pessoa. Então essa é a verdadeira generosidade do coração que Leão nos ensina e que fica disponível no céu para que a gente avance no sentido de expandir a nossa generosidade durante o percurso do Sol no signo de Leão. O Sol vai estar brilhando nesse setor do zodíaco até o dia 22 de agosto. Então nós vamos ter a energia do Leão brilhando para nós. E podemos sim aproveitar esses atributos que eu falei para fazer algo grandioso nas nossas vidas, algo que nos deixe orgulhosos de ser quem somos e de ter feito alguma coisa importante. E não precisa ser algo grandioso no sentido de ser mundial ou universal, não é isso, é algo grandioso para nós. Pode ser assim, um pequeno hábito que a gente precisa mudar, uma pequena prática de algo que a gente estava querendo fazer há muito tempo e não faz, alguma coisa que nos deixe felizes e alguma coisa que precisa coragem, porque a palavra coragem vem de coração. Então, se a gente olhar para dentro, para o nosso coração, a gente vai saber o que a gente precisa fazer. E quando a gente tem essa sintonia com o nosso coração, com a nossa alma, então a gente ganha essa coragem para que a gente possa realmente fazer alguma coisa importante para nossas vidas. Aqui está a lua nova. A lua e o sol estão em conjunção no grau 5 do signo de Leão. Essa lua nova, assim como a lua cheia passada, não tem nenhum aspecto exato com outro planeta, mas o mapa apresenta algumas questões interessantes que valem a pena ser percebidas.
Então, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, o aspecto de trígono dessa lua nova com o planeta Júpiter, que está em 8 graus de Áries. E esse é um aspecto bastante positivo. Lembrando que Júpiter, ele está parado há quase um mês, ou seja, ele começou a estacionar para fazer o movimento retrógrado. E ele vai estar retrógrado 3 horas depois, nesse dia dessa lua nova. Então, ele agora está parado, estacionado no céu. E obviamente que isso tem uma simbologia astrológica também, porque Júpiter é o planeta da abundância e da expansão. Então, quando ele para, é para a gente avaliar um pouco esse movimento de expansão que a gente vem fazendo na vida. Então, você presta atenção o que é que você tem expandido na sua vida e dá um tempo para fazer aquela paradinha estratégica para observar. E como ele faz aspecto benéfico com a lua nova, se você entrar num movimento introspectivo de reflexão ligado aos elementos de leão, que eu tenho falado aqui nesse vídeo, então você vai ter uma perspectiva de avaliação mais interessante nesse movimento, porque o leão, como eu já disse, ele tem a ver com a originalidade, com a criatividade. Então, nesse seu movimento de expansão que você está tendo, será que você está realmente sendo criativo? Será que você está sendo original? Será que o que você está expandindo na vida realmente tem autenticidade? Será que você precisa de mais coragem para continuar expandindo nos seus projetos? Então, essas são algumas das reflexões que Leão nos inspira, tá? Então, esse aspecto por si é um aspecto de sorte, porque Lua e Sol em trígono com Júpiter é sorte. E Júpiter, ele tem a ver, então, com essa expansão. Então, associado à Lua e ao Sol, é uma expansão no sentido de dar aquela parada estratégica para ganhar mais energia e mais vitalidade para seguir. Esse é um aspecto que beneficia muito as atividades também esportivas, por exemplo, porque são dois signos de fogo, né? Áries e Leão. Então, aspectos de saúde, de vitalidade, dos esportes, enfim. O Júpiter na regência esotérica de Aquário, que é o signo oposto de Leão, ele pede mais sabedoria para lidar também com as relações de grupo. Então, esse é um outro momento de reflexão, ver o seu movimento de expansão na vida, até que ponto ele está incluindo e considerando grupos, e o quanto esses grupos realmente são importantes e representativos para aquilo que você quer expandir na sua vida, porque a expansão da sabedoria, Júpiter nos ensina, ela não é individual, ela tem que ser inclusiva, porque em Aquário, onde está Saturno, nós temos a compreensão de que o grupo é exatamente esse corpo maior da humanidade ao qual fazemos parte. Então, a nossa centelha individual que brilha em Leão, ela só brilha quando ela inclui outras pessoas, porque fazemos parte de grupos maiores, sejam a nossa família, os nossos grupos de afinidade, os nossos grupos profissionais, enfim. Então, o signo oposto de Aquário nos lembra os leoninos de que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos e nossos interesses pessoais. O Júpiter, ele também vai estar fazendo quadratura com Vênus. Aqui, tá? Essa é a Vênus, que está em conjunção muito próxima com a Lilith e estão fazendo quadratura com Júpiter também. É uma quadratura um pouco distante, porque o Júpiter está em 8, eles estão em 12 e em 13, mas ainda está aí tocando. E essa quadratura fala de uma sensibilidade ampliada para perceber o feminino. O feminino é essa consciência que Lilith traz para Vênus, para os aspectos afetivos. E a Lilith também nos fala desse aspecto feminino mais selvagem e mais livre, e nos traz então a reflexão dos condicionamentos e dos papéis
papéis que a mulher tem exercido na sociedade. Então é uma reflexão para você observar até que ponto você está tendo, né, principalmente você que é mulher, ou então você que é homem e tem essa sensibilidade que precisa ser expressa de uma forma mais livre. Então, até que ponto está conseguindo expandir e expressar esse lado mais livre dessa sensibilidade feminina e essa sensibilidade mais autêntica, porque a Lilith fala desse aspecto mais selvagem e mais livre da energia feminina. Tá? O aspecto mais exato que nós temos nessa lunação envolve os planetas Mercúrio, que está aqui em 18 graus de Leão, e Urano, que está em 18 graus de Touro, portanto, estão fazendo quadratura, e esse é um aspecto de resistência às ideias, de teimosia, de entrave. As ideias, elas vêm muito rápido e podem parecer hostis para as outras pessoas. Então, cuidado com as comunicações durante esse período, porque o leão, ele pode parecer que você só se interessa por você mesmo, por suas vantagens pessoais, e obviamente que isso vai encontrar resistência. Então, o contraponto é o Júpiter, né? Que está forte também aí nessa lunação, e ele nos ajuda a ampliar o conhecimento, tá? Para que haja menos resistência e mais inclusão de pessoas. Então, é melhor ir devagar com relação às ideias, inspirada no Júpiter, que está lá parado, pedindo aquela avaliação que eu falei antes. É melhor pensar antes de manifestar alguma ideia, porque a hostilidade, ela está forte nesse período dessa lua nova. E isso tem a ver também com a oposição do Mercúrio, ao Saturno. Veja, o Mercúrio também está fazendo oposição ao Saturno. Então, nós temos aqui uma quadratura T de Urano, Mercúrio e Saturno. Então, esse é um aspecto de entrave e é um aspecto de hostilidade, tá? Uma movimentação perigosa, e para usar um termo que agora está muito na moda aqui, bombástico. Então, temos aí esse elemento, então é melhor ficar quietinho, ficar mais parado, pensar e refletir melhor antes de dar impulso às ideias, antes de mostrar uma ideia ou um pensamento. E aqui, a partir de agora, a gente vai ter início também, agora no segundo semestre, aquela quadratura de Saturno com o Urano, né, que ela aconteceu durante todo o ano de 2021, uma quadratura de muita resistência, movimentos de atrasos, de retrocessos, limitações de liberdade e das comunicações, ou seja, intolerância, radicalização das posições ideológicas e estratégicas. E por último, não menos importante, vamos falar desta grande conjunção que é Marte, Urano e a cabeça do dragão. A última vez que essa conjunção aconteceu foi em 324 a.C. Então veja que é realmente um evento muito raro. E o que estava acontecendo em 324 a.C.? Se você for pesquisar, você vai ver que foi o período do Alexandre o Grande, que foi um grande conquistador, um grande general. Ele viveu apenas 30 anos, mas ele conquistou da Macedônia até a Índia. Alexandre o Grande expandiu o mundo e ele foi um dos criadores, vamos dizer assim, da cultura helenística, quando floresceu a filosofia. Muitos autores atribuem isso ao fato dele ter tido contato com alguns conhecimentos lá do Oriente, principalmente da Índia, que ele levou então para a Grécia e pôde, a partir disso, claro que isso leva muito tempo, não é do dia para a noite que você tem uma transição de era cultural. Então esse é um ponto importante. O Alexandre, ele foi esse militar conquistador, mas ele foi também um grande agente cultural histórico. Ele mudou a face do mundo porque ele introduziu essa cultura helenística, que é a base do nosso mundo ocidental,
Então veja, a base cultural e filosófica do mundo ocidental tem a ver com essa grande conjunção que aconteceu lá em 324 a.C. E o que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo agora? Eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Entre Eras, mostrando a transição cultural da era de peixes para a era de aquário. E nesse vídeo, que você pode ver aqui no canal, eu mostro que essas transições de eras, elas não acontecem de uma hora para outra. Elas vêm em ondas e envolvem o planeta Urano, que é o regente moderno do signo de Aquário. Urano foi descoberto exatamente nessa transição entre eras de peixe para aquário. Então veja que o período de transição entre eras, ele leva de 200 a 300 anos, assim como aconteceu lá atrás com a cultura helenística, que levou também alguns séculos para se estabilizar. E nós estamos vivendo esse momento entre eras agora. E cada onda dessa é simbolizada por um grande aspecto astrológico. Nós tivemos, por exemplo, uma grande onda aquariana no final dos anos 60, com a grande conjunção de Urano com Plutão. E essa conjunção de Marte, Urano e a cabeça do dragão certamente é mais uma onda aquariana que vem trazer elementos dessa cultura para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Então existem alguns elementos que Marte traz, como por exemplo guerra e conquista, que tem a ver com o Alexandre Conquistador, né? Agora, o signo de Touro, ele nos traz também a questão das novas tecnologias que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Touro também nos fala de finanças, Urano nos fala também de matriz energética. Então, todos esses elementos, eles estão de alguma maneira ligados a essa onda aquariana que vem trazendo aí para nós um futuro que agora, por exemplo, fica difícil de vislumbrar, como lá atrás, por exemplo, os gregos não poderiam vislumbrar, né, a influência que a cultura grega e helenística tiveram em todo o mundo, assim como agora nós não podemos também vislumbrar o que é que vem para a humanidade. Mas é importante a gente saber e para isso ter paciência, porque Urano com Marte é um aspecto, como eu já falei antes, que muitos repetem, bombástico, ou seja, impulsivo, explosivo, de querer avançar a todo custo. E isso pode significar no plano individual muita impaciência, muita intolerância. Então, o antídoto para isso é primeiro compreender que estamos nessa onda de transição e que o mundo não será mais o mundo conhecido tal qual nós estamos vivendo, ou seja, nós estamos no olho de um furacão, nós estamos no meio de uma transição, então precisamos ter paciência para observar e ao mesmo tempo acompanhar. E como é que eu posso acompanhar essas mudanças? Principalmente acompanhando a tecnologia, porque é onde o impacto aquariano é mais forte, são as mudanças tecnológicas. Certamente daqui a 20, 30, 50 anos, quando a gente, quer dizer, não sei se eu vou estar viva, mas algumas pessoas ainda vão estar vivas, vão olhar para esse período mostrando como era diferente e como o mundo mudou e avançou do ponto de vista da tecnologia. Mas individualmente, porque algumas pessoas vão ser muito afetadas em seus mapas astrológicos durante essa conjunção. Então, pessoas que têm forte ênfase em signos de Terra e tem planetas em volta aí de 12, 13, até 22, 23, então esses graus em signos de terra vão sofrer muito a influência e isso, claro, vai ter um respaldo, vai respingar no plano individual. Então, o que é que essa conjunção no plano individual ela pode nos ensinar? Ela pode nos ensinar a compreender que precisamos realmente avançar em direção ao nosso próprio futuro de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais inclusiva,
participando cada vez mais de grupos e criando as bases sólidas, aceitando a realidade das novas tecnologias que possam vir a nos beneficiar. Então, Urano nos fala de manter a cabeça aberta para esse novo mundo, para essa transição planetária que estamos vivendo, porque o novo mundo, a nova Terra, está batendo na nossa porta, lembrando que se a gente não abrir a porta, ela vai ser demolida, quer gostemos ou não. Então, flexibilidade, coração aberto e generoso, nos ensina Leão nessa lua nova, é o recado do universo para esses tempos de transição cultural que estamos vivendo. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham uma boa alunação, que façam boas reflexões e que possam direcionar a vida de vocês para um futuro cada vez melhor e inclusivo para todas as pessoas. Um abraço e até a próxima.